Por que que o Palmeiras quer tanto o Cauli do Bahia? Vamos perguntar isso aí tem a resposta nesse vídeo, porque eu até fiquei vendo aí durante o dia quais informações que tinham em relação ao Cauli, esperando aqui para poder trazer o vídeo aqui com um pouquinho mais de informação para vocês. E aí eu já separei duas aqui que fazem sentido e que mostram o que o Palmeiras está disposto a fazer para ter o Cauli. Eu postei um vídeo aí ontem falando sobre, né, todas as movimentações e também um pouquinho de alguns comentários de torcedores do Bahia. E aí veio mais torcedores do Bahia comentar por aqui, muita gente falando pra gente esquecer que o Bahia vai ficar com o Cauli, não tem como. Eu percebi que muito torcedor do Bahia tem uma certa confiança por causa do tal do Grupo City, né? Porque tem dinheiro, consegue segurar bons jogadores, e por causa que o Cauli na Bahia pede um valor muito alto. Então, assim, é diferente o mercado hoje, né? Graças a SAF e tudo mais, alguns clubes que a gente estava acostumado antes de buscar com algumas facilidades, hoje podem dificultar mais, que é o caso do próprio Bahia, né? O Zé Rafael a gente buscou lá, deu muito certo, e Cauli poderia repetir, né, essa história, essa cronologia da parada. Mas vamos entender primeiro o que o Palmeiras viu no Cauli, né? Ó, bom garçom e clone de Veiga. Veja o que faz o Palmeiras buscar a contratação de Cauli do Bahia. Meio-campista foi destaque no tricolor. Saiba os principais números do possível reforço. Redação do GE. Ó. Palmeiras trabalha para contratar Cauli, apesar do jogo duro do Bahia. O meio-campista de 28 anos foi destaque na campanha e peça importante para evitar o rebaixamento do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é nem arrisco, eu ia falar arrisco dizer, mas eu tenho certeza que se não tivesse ele, o Bahia provavelmente teria sido rebaixado. Formado no futebol alemão, Cauli é o meio-campista ofensivo de posição na qual o Palmeiras depende muito do Rafael Veiga. Ao longo de toda a temporada foram 10 jogos, 10 gols e 9 assistências em 47 jogos para o armador destro de 1,75 m. Inclusive, eu fui até conferir ontem a relação da altura dele, e ele tem exatamente a mesma altura do Zé Rafael. Além do camisa 23, o Palmeiras não tem outro armador no elenco, né? Falando aí do Veiga. Tanto que em algumas partidas nessa temporada, o Veiga deu lugar a Arthur, que está de saída para o Zenit da Rússia e jogou improvisado na meia. John e Luiz Guilherme, que nas categorias de base fizeram a função, atuaram com Abel mais como atacantes de velocidade. De acordo com os dados do Brasileirão, que o GE teve acesso, Cauli brilhou em assistências. Ele esteve entre os 5 jogadores com mais passes para gols no campeonato, junto do palmeirense Rafael Veiga. Então, ó, Soares, 11 assistências, o Hulk, 11 assistências, Rafael Veiga, 8 assistências, Cauli, 8 assistências, e o Pavão do Atlético Mineiro, 8 assistências. É importante dizer, né, que são as assistências, né, fora os lances que o cara cria e os companheiros perdem, né? Seu mapa de calor indica uma participação maior na intermediária de ataque e sem se restringir a um único setor. Aqui é onde ele joga principalmente, né? O camisa 8 foi peça importante na construção de jogadas do time baiano, tanto que terminou como o 5º jogador com mais passes para finalizações em todo o brasileiro. 2,28 por jogo, e o 9º com mais passes pré-assistência, definido pela plataforma Wiscout como segunda assistência. 3. Além dos números como garçom, Cauli também esteve próximo de Rafael Veiga em toques certos por jogo no Brasileiro, com 30,8 para ele e 28,65 para o ídolo do Palmeiras, e desarmes com 18 para o jogador do Bahia e 20 para o palmeirense. Já em finalizações, ele foi o 12º com mais tentativas, 55. No Verdão, apenas Veiga tem mais, 64. Dos 4 gols marcados no Brasileiro, 2 saíram nas últimas vitórias do Bahia, contra Corinthians e Atlético Mineiro. Aliás, um golaço contra o Corinthians, né? Diante da importância para o time, o Bahia está exposto a dificultar o negócio e recusou a primeira investida de 4,5 milhões de euros, 24 milhões de reais. O Palmeiras estuda um novo modelo de negócio para convencer. E agora que entra, o que o Palmeiras está disposto a fazer por Cauli? E aqui a gente traz o vídeo do nosso colega aí, Felipe Facincani, sobre um novo movimento do Palmeiras aí, né, pelo Cauli. Vamos ver o que ele tem pra falar aí, depois a gente comenta. O Palmeiras, nessa história do Atuesta, tá? É o seguinte, o nome dele
foi colocado em pauta por se tratar de um atleta ainda com poder de revenda, um jogador de média idade, 24 para 25 anos, atleta que tem passagem pela seleção colombiana e que, por ter se machucado nessa temporada, perdeu espaço. O Palmeiras buscou outros jogadores, como o Richard Rios, que chegou para a vaga dele e ganhou muito mais minutagem, jogador mais utilizado pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro na campanha vitoriosa. Com isso, o espaço do Atuesta ficou reduzido. O Palmeiras, inclusive, ainda busca outra opção para essa região do meio campo, que é o Caio Alexandre do Fortaleza. E como o Abel também quer um meia para atuar pela beirada, para a vaga do Arthur, que está de malas prontas para o Zenit, e o Palmeiras vai ganhar uma bela grana, podendo bater até 18 milhões de euros nessa negociação no todo, com 15 de entrada, ou seja, valores bem significativos. O nome do Cauli, por se tratar de um atleta que não é tão caro, mas que pode ter um bom rendimento, surgiu com muita possibilidade. Explico para vocês. O Bahia não quis ouvir essa proposta direto e compra. O Palmeiras não quer gastar um valor muito grande para comprar o Cauli. Então o que ele estuda? E a proposta feita nessas últimas horas foi dar uma grana, aumentar um pouquinho esse valor que ele sugeriu ao Bahia, cerca então de 5 milhões de euros, colocar o Atuesta na parada com empréstimo e preço fixado em opção de compra e não obrigatoriedade de compra, e pegar essa vitrine do Atuesta, se ele jogar bem no Bahia, e trazer para o Palmeiras novamente, ou então buscar uma negociação mais vantajosa, tá? Então essa é a situação de momento. O Bahia queria o Atuesta diretamente, mais uma grana maior, tal, e aí essa história não andou muito bem. Eu sei que o Bahia negocia para ter alguns outros jogadores e tentar ver se isso seja vantajoso para ele, porque ao mesmo tempo ele não quer perder um atleta que foi uma referência de elenco, mas o Palmeiras colocou esse nome em uma situação que parece ter agradado um pouco mais os dirigentes do clube baiano, tá bom? Então assim, a história e o nome a ser colocado de momento é o do Atuesta. O Bahia poderia escolher outros nomes do elenco, o garoto John, mas esse desperta interesse do Atlético Goianiense, ou então do Kevin, ou ainda de um Breno Lopes da vida, enfim, essas opções por enquanto não foram analisadas. O nome que foi colocado neste momento é o do Atuesta, tá? Uma proposta que envolveria ele indo por empréstimo, o Palmeiras subindo o valor e colocando como opção de compra e não obrigatoriedade de compra, porque aí o Palmeiras perderia o jogador e faria com que o Bahia comprasse o atleta, e se ele não fosse bem, né, imagina só, o Bahia ficar com esse baita pepino. Então, a história por enquanto é essa, vamos aguardar o desenrolar dessa negociação, mas a segunda investida do Palmeiras pelo Cauli é melhorar a proposta financeira, não muito, tá? Em relação a essa sondagem que foi feita de cerca de 4 milhões e meio de euros, podendo chegar a 5 milhões e meio de euros, colocando o Atuesta por empréstimo, valorizando o jogador, reforçando o Bahia no setor de meio campo e dando a opção de compra caso o jogador colombiano se destaque por lá. Então é isso, né? Informação, o que o Palmeiras está disposto a fazer pro Cauli. Por enquanto, envolveu o Atuesta aí na negociação e subiu um pouquinho o valor. Bahia tá dificultando, né? Como eu falei, tem a facilidade. Tem um reforço hoje que é do Grupo City, né? De não simplesmente. Eu imagino em outros momentos que se chega uma proposta boa assim pelo Cauli, eles já teriam vendido, mas hoje eles têm uma segurança a mais por causa da SAF, né? E agora vamos ver se eles realmente liberam. Realmente é um jogador, como eu trouxe os números aí. E a gente acompanhou na temporada, que seria realmente interessante na mão do Abel. Provavelmente esses números aumentariam, melhorariam ainda mais. Mas enfim, vamos aguardar, né? Também não vale fazer loucura pro Cauli, apesar de ser bom jogador. Mas se conseguisse envolver aí o Atuesta e aumentar pouco aí o valor, acho que é bem interessante. Beleza? Mas comenta o que você acha, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.